Bom dia. Hoje falarei sobre a diferença que existe entre o que acontece no Brasil real e o que noticia a grande mídia, que é cheia de truques de ilusionismo. As empresas da área de informação recebem suas concessões no pressuposto de que manterão seus públicos bem informados. Certo? Não. No Brasil atual, depende. Se o conteúdo da notícia for positivo e principalmente se mostrar que o governo Bolsonaro está fazendo um bom trabalho, a mídia omite sempre que pode. É o pecado da omissão. Mas quando não pode deixar de noticiar o que é positivo, ela o faz de modo o mais discreto possível. É a tática do disfarce. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os resultados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de fevereiro de 2021, quando houve um número de admissões de 400 mil empregados a mais do que empregados demitidos. Um resultado que mereceria comemoração, refletindo uma reação muito positiva de nossa economia. E com dois fatores. Fevereiro é um mês muito pequeno e normalmente a criação de postos de trabalho é mais reduzida. Além disso, foi um mês extremamente prejudicado pela política de lockdown de prefeitos e governadores, ditadores, que, usando o pretexto de combater a pandemia, fazem miséria e causam a destruição de empresas e o desespero de empregados, autônomos e suas famílias. Mas a nossa economia resiste. Em fevereiro de 2021 e janeiro deste ano, já criamos um total de 660 mil novos empregos com carteira assinada. Excelentes resultados. Mas a imprensa noticiou apenas de passagem. Essa omissão da mídia pode chegar a extremos, ao desaparecimento. Vamos relembrar com um exemplo bem significativo. Enquanto Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos, todos os dias, várias vezes ao dia, a mídia martelava o número de infectados e mortos naquele país, recordista mundial nesses aspectos negativos da pandemia. Depois que Trump deixou o cargo, a mídia não mais informou esses dados. Será que acabou a Covid-19 nos Estados Unidos? Não. Infelizmente, os Estados Unidos continuam nessa liderança fúnebre, com 560 mil mortos. O que mudou foi o presidente. Agora é Biden e não mais Donald Trump. Biden, que é amiguinho da grande mídia. A repetição incessante e estridente é outra arma que a mídia usa despudoradamente. Desde o dia em que Bolsonaro falou no tratamento precoce, citou a hidroxicloroquina, a mídia passou a repetir o refrão. Não tem comprovação científica. Não tem comprovação científica. Não tem comprovação científica. Lockdown também não tem comprovação científica. Mas a mídia diz isso? Não. Lockdown não tem comprovação científica e imposto por prefeitos e governadores que jogam no time do quanto pior, melhor, levam muitos empresários e trabalhadores ao desespero, impedidos de ganhar o seu ganha-pão. Lockdown não tem comprovação científica.
mas a mídia não fala nada. Jamais. Ao contrário, vibram quando algum desses ditadorzinhos decreta essa desgraceira. Querem arrasar com a nossa economia como recurso para minar a popularidade do governo. Não se importam com os danos causados às pessoas e suas famílias. A mídia também usa a estatística, a falta de conhecimento especializado do público para nos enganar e atacar seus inimigos ou defender seus amigos. Nesse caso, se vale da falácia e da meia-verdade. Sem que o público perceba, a mídia vai minando os inimigos. O Brasil está atrasado na vacinação. Israel já vacinou toda a sua população e o Brasil só 10% de seus habitantes. Mas a mídia não diz que Israel tem 10 milhões de habitantes e o Brasil mais de 213 milhões. Nós já vacinamos mais do que 2 Israel. Estamos já com 25 milhões de vacinas aplicadas. E nos últimos dias, ao ritmo espetacular de 1 milhão de vacinas por dia. Outro truque da mídia é dar uma notícia sobre um fato totalmente normal, mas com um tom escandaloso, sensacionalista. E o que é normal deixa de ser, passa a ser anormal, escandaloso. A pequena reforma ministerial promovida pelo presidente Bolsonaro é totalmente normal, porque ele é o comandante supremo das Forças Armadas e, por isso, pôde destituir seu ministro da Defesa sem nenhum problema. Não existem, no regime presidencialista, ministros indemissíveis. Todo gestor deve, periodicamente, avaliar seus comandados, incentivar e promover os que são bons cumpridores da missão que lhes foi confiada e demitir ou remanejar os que não estão correspondendo. Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa, que assistia impassível a decisões absurdas do Supremo Tribunal Federal, invocando o ministro a premissa de que as Forças Armadas são órgãos do Estado e não de governo. Ora, exatamente por serem órgãos de Estado, as Forças Armadas devem zelar pela preservação da harmonia e do respeito mútuo entre os poderes, não sendo aceitável a usurpação de atribuições por um deles. O ministro ficava silencioso e parece ter sido garantidor do silêncio das Forças Armadas diante de um STF que pratica esse confisco de poderes alheios periodicamente, até com decisões monocráticas de um único ministro. Isso sem falar na soltura em massa de bandidos e corruptos que levaram o país a uma situação lamentável. Neste caso, o STF ainda tem uma culpa maior. Está muito próximo de eliminar a Operação Lava Jato, ou pelo menos os seus efeitos moralizadores. A maior operação já feita contra a corrupção sistêmica que minava o nosso país. O presidente Bolsonaro, que não é corrupto, pode demitir a qualquer hora que ache necessário, pois essa é uma das suas atribuições. Ele não deve e tem, portanto, liberdade plena. Enfim, só o que lamentar quando analisamos a nossa mídia ilusionista. E levantar duas hipóteses.
Ou a nossa mídia foi atacada pelo vírus da desinformação e sofre do que eu chamaria síndrome de Goebbels, ou quer que o Brasil volte a conectar-se com a mamata dos governos de esquerda, ressentindo-se da crise de abstinência do dinheiro público fácil a que se refere frequentemente Roberto Jefferson, o presidente do PTB. É lamentável.